Olá pessoal, tudo jóia com vocês? E hoje eu vou te ensinar a fazer essa fofura, gente. Blusa pet com manga raglan. Pode ser para machinho ou para fêmea, tá? Só modificar a cor desejada. Então, vamos aprender o passo a passo da costura. Primeiro, vamos utilizar aqui, ó, moletom. Essa parte da frente é ribana, tá? Então, você vai cortar na ribana, porque ela estica bastante e dá pra ficar bem legal o acabamento. Aqui, a parte do capuz cortei 4 vezes. Manguinha 2 vezes para frente e para a costa, tá vendo? Punho, a parte maior é para a frente, tá? Aqui, olha, esse pedaço aqui é um tactel. Eu cortei ele no sentido do viés, tá? Na orelha. Então, eu cortei ele pra substituir essa parte aí, olha, que é a fita de algodão, que é própria para colocar nas roupinhas pet, só que eu esqueci de tingir, né? Então, ela ficou crua, ficou off, né? Então, vou colocar um viezinho, mas você pode comprar a fitinha, tá? Olha, punho cortado 2 vezes, observa que o punho é menor, por quê? Olha só o tamanhozinho do punho, tá vendo? Porque, gente, vamos utilizar ribana e ela estica bastante, vai dar pra ficar bem assentadinha no bracinho do pet. Olha só, parte da frente cortada uma vez, costa cortada uma vez. Observa o tamanho da cava das costas e observa a cava da frente. Curva, né, parte da frente, meio das costas, dobra do tecido, tá? Quando você for cortar, você dobra o tecido para poder cortar. E aqui, olha, a parte da barra da frente e a barra das costas, tá? Tudo na ribana. Primeiro eu vou vir aqui, olha, já passei o ferro, dobrei aqui ao meio, na medida que eu quero colocar o quê? Gente, eu vou colocar uma aplicaçãozinha bonitinha, tá vendo? E essa partezinha aqui vai ficar tão lindinho, vai dar um charme a mais na peça, né? Se você quiser, se você não quiser, não tem problema. Porque tem que deixar o espaço do capuz. Olha só, ela é termocolante, então já passei o ferro, mas como você pode perceber, olha, se você pegar, já vai saindo, tá vendo? É um termocolante que não dá pra ter segurança, então vou costurar toda a volta. O vídeo cortou, né? Mas aí eu costurei em toda a volta. Aqui a manga raglan, tá vendo? Eu deixei 2 dedinhos da parte da cava da frente, marquei aqui mais ou menos o meio, pra poder passar a fitinha. Olha só, já passei a fitinha as laterais para dentro, coloquei tudo para dentro e passei, tá vendo? Pra poder facilitar na hora da costura. Agora, porque não é a fitinha de algodão, né? A tirinha de algodão pra gente costurar. Mas, porque se fosse, olha só, não precisava passar, né? Já ficava perfeito. Então, se você não encontrar essa fitinha, você pode fazer no tac-tac baratinho também. Ou pode colocar também fitinha de cetim, tá? Que a gente compra pronta. Já vem as beiradinhas dobradas. Olha só, eu vou costurar na manga raglan em sentido a marcação que eu fiz, que eu passei o ferro pra ver, pra poder costurar retinho, não ter erro. Você vai costurar de um lado, vai voltar pra costurar do outro também. Essas camisetinhas de manga raglan é ideal para o frio. Agora que vai fazer frio, tem uns lugares que faz frio, tem uns lugares que chove bastante e é ideal para os nossos pets de pelo curto, certo? Então, por isso, temos que fazer bem aconchegante, né? E também você pode fazer com outros tipos de malha, tá? Pode ser malha fria, malha de algodão. Olha, eu vou colocar outra tirinha deixando um espaço no meio. Sempre vou deixar meio centímetro da cava da frente e meio centímetro da cava das costas. Meio ou 1 centímetro, né? Nem meio, é 1 centímetro. Pra ter espaço, gente, pra na hora de costurar as costas e a frente aí, pra unir a lateral com a manguinha, certo? Olha, costurei. Então, como eu estava falando, essa daí é boa pra você fazer em tecidos que tenha bastante elasticidade, porque ela não tem abertura na frente, certo? Tirar essa linha que tá me atrapalhando. Então, você faça no tecido que tem elasticidade, de preferência um tecido de algodão, uma malha de algodão é ideal. Soft, você pode fazer, mas só que você tem que cortar no sentido que ele vai esticar para poder vestir no pet. A parte do punho, olha só, vou costurar na máquina reta, prontinho. Essa parte aqui, que vem o punho, vou costurar novamente, que é 2 punhos, tá? Então, você vai costurar na reta, pra não ficar tanto tecido e linha, né, na hora de você costurar na overlock. Olha isso. A minha overlock é uma overlock ponto cadeia. Olha só o punho, ele estica bastante.
Aqui, a parte do meio do capuz, eu vou costurar. Gente, se você for fazer só um capuz, não for fazer ele forrado, você já pode costurar diretamente no overlock, tá? Esse aqui eu estou costurando na reta, porque eu vou fazer forrado. Vou costurar 2 vezes, olha só. Para poder forrar o meu capuz. Essa parte que eu estou costurando é o meio da cabeça. Você vai costurar toda essa volta do meio da cabeça. Lembrando que você pode fazer tanto para pincher, tanto para os cachorros de tamanhos diferentes, tanto para Shih Tzu, tanto para Pug, Bulldog, Cofap. Você pode fazer para qualquer raça de cachorro utilizando a mesma técnica de costura. Agora eu vou costurar aqui a parte do acabamento do capuz, na frente do capuz, tá vendo? Vou dobrando e costurando, não vou esticar, porque é uma rebana e ela estica por si só, tá? Eu só vou colocar e ela vai dar o tamanho ideal até o outro lado. Então, não precisa esticar, somente colocando e ela vai acrescentando a mais, tá? Igual eu estava falando, você pode fazer a mesma técnica de costura para qualquer raça. O que é diferente é a modelagem, porque cada cachorro tem um corpo diferente, tá? Olha só, costurei, tá vendo o que eu tava falando? Se você quiser fazer, olha, coloca o overlock, é isso, se quiser deixar assim, certo? Agora eu vou forrar, vou abrir aqui, olha. Abrir a parte do capuz, colocar frente com frente e vou fazer uma costurinha por cima dessa outra costura. Costurinha reta em toda essa parte da frente, onde eu costurei a parte do acabamento do capuz. Jogo a costurinha do meio do capuz toda para o mesmo lado, tá? Porque depois vamos fazer um pique e costurar o meio. Então, é isso, pessoal. Modelagem é diferenciada para raça grande, para raça pequena, para pincher, para bulldog, para cofap, são diferentes, certo? Mas a técnica de costura é a mesma. Então, se você comprar uma modelagem para cofap, ou para pug, ou para pincher, ou para raças grandes, você pode utilizar a modelagem, mas com a mesma técnica da costura. É isso que eu quero dizer. Olha só, cortei o meio, tá? O acabamento. Fiz o pique, tá vendo isso aqui? É o meio do capuz e a parte onde tá, olha, o meio do capuz. Dobrei, joguei a parte da frente toda para dentro. Porque agora eu vou costurar aqui, olha, a parte do meio do capuz por cima da mesma costura. É só você seguir a mesma costura para costurar o meinho, unindo a parte do forro e a parte principal do capuz. Pronto, formou o capuz da camisetinha pet. Vamos cortar a linha e vamos desvirar. Olha que legal que fica. Fica tudo embutido, nada de ficar sobrando para um lado, para o outro. Fica lindo e fica firme, né, o capuz, olha. Dupla face. Agora, vamos para a nossa máquina overlock. Gente, essa daí é uma máquina overlock ponto cadeia da Brother. Vou vir aqui, olha, tá vendo a parte menor? O punho menor, a curva da cava menor é para as costas. A maior é para a frente, tá? Então, vou costurar aqui direita com direita, a parte da manga raglan, costurar na parte da cava costa. Feita a costurinha, vou vir do outro lado, costurando a cava de um lado e do outro, tá? Na parte das costas. Lembrando que você vai costurar costa com costa. Agora, a parte da frente, olha só, não tem abertura, é fechada, tá vendo? Ela é toda fechadinha. Por isso que eu tô te falando que você tem que fazer em malha que tenha uma boa elasticidade, ou um moletom que tenha uma boa elasticidade, para poder vestir no pé. Tudo isso porque nosso pet requer um bom conforto. Olha só, parte da frente, cava, pescoço. Vou vir com a outra parte da manguinha, né? E colocar aqui, olha. O lado maior é da parte da frente, tá? A cava maior. Então, vou costurar. Eu sempre costuro assim, olha, tirando a sobrinha. Por isso que quando você for cortar no seu molde, se você quiser deixar uma sobrinha que você faça igual a mim, né? Deixando, cortando um pedacinho, então você tem que deixar aquela sobrinha na hora que você for recortar. Agora, eu vou vir aqui, olha, dobrar o meio, tá vendo? Frente, costa. Vou vir com a parte das costas e fazer um pique. E vou vir com a parte da frente e fazer um pique. Olha, frente menor,
costa maior. Vou fazer o pique bem no meinho do pescoço. Agora, eu vou pegar a parte do capuz e vou vir aqui, olha, colocar o meio do capuz, que é a costura do meinho, certinho lá na parte do pique das costas. Venho fazendo a curva, tá vendo? Olha só, ó, pegando o capuz, colocando na curvinha certinha do pescoço. Observa a curva da frente, onde tem o pique. Você vai trespassar o acabamento do capuz por cima desse pique. Aí, você vai virar aqui, olha, capuz, tá vendo? Vai pegar o outro lado e vai trespassar por cima do pique e por cima da outra parte do acabamento. Olha só, acabamento por cima de acabamento. No meinho do pique da parte da frente do capuz. Você vai costurar aqui, olha. Começando na parte da frente, olha, dá uma firmadinha, dá uma jogadinha lá pra dentro pra poder travar. Travou, você vai vir aqui, olha, organizar o capuz, certo? Pra poder costurar. Parei, agora você pega o capuz, vira ele todo lá para dentro. Deixa somente a parte do pescoço aqui, ó, pra fora. Aí, você vai centralizar aqui, olha, a parte do capuz junto com o pique das costas, certo? Pode ser que o capuz, a curva do pescocinho do capuz esteja maior, por isso que você centraliza direitinho para poder esticar, para ela ficar toda perfeitinha, tá? Então, você vai costurar aqui, olha, toda a curva do capuz, finalizar na parte da frente onde você começou, tá vendo? Olha, costurei toda a circunferência. Agora, olha só o acabamento da frente, né? O acabamento do capuz. Esse detalhe onde você trespassou um pelo outro. Olha que lindo que tá ficando. Observa. Lindo, né? Agora, eu vou virar novamente ao contrário, porque eu preciso costurar aqui, olha, a barra. É só dobrar o meio e esticar. Essa parte aí, como é ribana, você pode esticar bastante, tá? Pra assentar na barriguinha do pet. Pra não ter erro de ficar aquele tecido sobrando na barriguinha, você estica bastante. Pronto. Pronto, costuramos a parte, vamos aqui, olha, lateral. Você coloca punho certinho com punho, costura da cava com costura da cava, para fazer uma costurinha na lateral. Gente, você vai colocar certinho, não precisa esticar a parte da frente não, tá? É só fazer uma costura. Costurei, tirou a sobrinha de linha? Vamos aqui, colocar o punho. Olha só o punho. Você vai tirar a sobrinha aqui, restou, né? Refilar sua peça. Vai abrir a parte do punho. Observa a costura do punho com a costura da cava certinho para poder encaixar. Encaixou certinho? Vamos fazer a costura em toda essa circunferência do punho. Você vai colocar lá embaixo do calcador, dá uma costurinha, depois você estica à vontade, olha. Vai esticando com o dedinho para poder ficar toda com a costurinha perfeita, nem esticado a mais, nem esticado a menos. Costurei, olha como que fica, gente, bem assentadinho. E lembra que a costurinha a parte do punho era menor, né? Olha como que ficou perfeitinho, para ficar justinho. Agora eu vou costurar do outro lado. Feita a costurinha do mesmo formato do outro lado, olha como que tá a parte de dentro, a parte do avesso. Vou vir aqui, olha, lateral, certo? Vou pegar a parte do punho, que é do punho da barra, né? Que é a parte das costas, olha. Vou refilar aqui a pontinha, tá vendo? Tirar essa pontinha. Vou encaixar certinho na lateral, alguns centímetros acima do acabamento, né, da barra da frente, observa bem. Aí sim, venho costurando, olha, já tira um pouquinho do excesso e venho aqui na parte do punho da barra, gente, na parte de trás, né, que é das costas, não precisa você esticar, é só você vir organizando. Olha só, eu estou organizando o punho com a parte da barra. Então, eu costurando aqui e vou jogar a parte da frente, olha. Tirar a pontinha e joga essa lateralzinha para o lado para poder tirar a sobrinha de costura, olha. Pronto, costurei. Está ótimo. Olha só, tirar a sobra de linha, pronto. Costurei a parte da barra certinho. Olha só como que vai ficar por dentro. Ok, vamos desvirar para ver como que fica. Olha que legal que vai ficar. Tcharam! Olha que lindo. Gente, fica maravilhoso. Olha a parte do capuz, olha a manguinha. Ela fica uma modelagem perfeita. Você viu aí minha pet
vestida, né? Então, é modelagem perfeita. Olha a parte da frente, a parte da barriguinha, a cinturadinha, bem bonitinha. Olha a barra, como que fica. Perfeita, né? Então, olha, curva da barra sem esticar para ficar perfeitinha, para não ficar muito pra dentro, certo? A parte das costas, parte do capuz. Olha a manga ranglando essa blusa de manga ranglando, gente. Olha o capuz, coisa linda. Parte das costas. Olha isso, fica ideal para os nossos pets agora, tempinho de chuva, aquecendo frio, muito lindo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Super beijo e até a próxima, pessoal!